Graça abundante ao principal dos pecadores. Capítulo 9. A bênção e o benefício da aflição. Eu lhe apresentei em poucas palavras uma amostra da dor e da aflição que minha alma suportou, devido à culpa e ao terror sobre os quais meus perversos pensamentos me fizeram viver. Também lhe dei alguma noção de como fui libertado delas e do agradável e bendito conforto que encontrei posteriormente, o qual permaneceu em meu coração para minha indizível admiração por cerca de 1 ano. Agora, antes de prosseguir, contarei, se Deus quiser, o que entendi ser a causa dessa tentação e, depois, que vantagens minha alma tirou de tudo isso. A respeito das causas, penso que havia principalmente 2, das quais estava profundamente convencido durante todo o tempo em que a aflição permaneceu sobre mim. A primeira era que, quando tive livramento da tentação anterior, não continuei a orar a Deus para me guardar das tentações que viriam. Apesar de poder dizer, em verdade, que minha alma estava em constante oração antes dessa provação apoderar-se de mim. Orei apenas, ou principalmente, pela remoção das presentes aflições e por novas revelações do amor de Deus em Cristo. Mais tarde, vi que isso não era suficiente. Eu também deveria ter orado para que o Deus Todo-Poderoso me guardasse do mal que estaria por vir. Fiquei profundamente ciente disso através da oração de Davi, que, mesmo ao gozar do tempo da misericórdia, ainda orava para que Deus o guardasse do pecado e da tentação que viria. Serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Salmos 19, verso 13. Por essa mesma palavra, fui entristecido e censurado durante toda esta longa tentação. Havia outra palavra também, que muito me condenava por minha tolice em negligenciar este dever. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Eu não havia feito isso e estava, por conseguinte, exposto ao pecado e à queda, como está escrito: orai para que não entreis em tentação. E, de fato, até hoje, isso pesa tanto sobre mim e me inspira tanta admiração que, ao entrar na presença do Senhor, não ouso levantar-me até que lhe suplico por auxílio e misericórdia contra as tentações por vir. Eu suplico sinceramente a você, meu leitor, que aprenda a cautelar-se de minha negligência para com as aflições que sofri, com dores por dias e meses e anos. Outra causa dessa tentação foi que coloquei Deus à prova. Foi assim. Certa vez, minha esposa estava nos últimos meses de gravidez e sentia dores fortes e violentas, como as das mulheres em trabalho de parto, apesar de ainda não ser seu momento de dar à luz. Era como se o bebê estivesse para nascer prematuramente. Naquela noite, fui tentada a questionar a existência de Deus. Enquanto minha mulher chorava ao meu lado, eu disse, porém no maior sigilo imaginável, apenas em meu coração: Senhor, se tirares esta aflição de minha esposa e fizer com que ela pare de sofrer esta noite, pois naquele momento ela estava cheia de dores, eu saberei que o Senhor pode discernir os pensamentos mais ocultos. Mal tinha acabado de dizer isso em meu coração, suas dores cessaram. Ela caiu num sono profundo e assim continuou até o amanhecer. Muito me maravilhei com isso, sem saber o que pensar, mas, após ter ficado acordado por bastante tempo e não mais ouvi-la chorar, também adormeci. Quando acordei de manhã, o que havia dito em meu coração me veio de novo à mente, e também como o Senhor me mostrara que conhecia meus pensamentos secretos. Por causa disso, fiquei perplexo durante várias semanas. Bem, cerca de 1 ano e meio depois, aquele pensamento mau, pecaminoso, do qual falei antes, passou por meu perverso coração. Deixe Cristo ir, se é isso que Ele quer. E quando eu senti a culpa por esse pensamento,
a lembrança do outro pensamento e seu efeito também vinha a mim como uma resposta que carregava em si uma censura. Agora você pode ver que Deus conhece os mais ocultos pensamentos do coração. Com isso, aquelas passagens que falam dos acontecidos entre o Senhor e seu servo Gideão me vieram ao espírito. A semelhança de Gideão, que pôs Deus à prova com sua lã, tanto molhada como seca, quando deveria ter crido e confiado nas palavras de Deus, o Senhor o testou posteriormente, de tal forma que o enviou contra uma companhia inumerável de inimigos e, aparentemente, sem qualquer força ou ajuda. Juízes, capítulo 7, versículo 7. Foi isso que ele fez comigo, e mereci, pois deveria ter crido em sua palavra e não ter colocado um "se" perante os olhos onipresentes de Deus. Agora quero mostrar-lhes algo sobre as vantagens que também ganhei dessa tentação. Em primeiro lugar, ela me fez possuir continuamente em minha alma um maravilhoso senso, tanto da bênção e da glória de Deus, quanto do seu amado Filho. Na tentação anterior, minha alma estava perplexa com descrença, blasfêmia, dureza de coração, questionamentos acerca do ser de Deus, de Cristo, da verdade, da palavra e da certeza do mundo por vir. Naquela época, fui atacado e muito atormentado pelo ateísmo, mas agora as coisas são diferentes. Agora Deus e Cristo estavam continuamente diante de mim, não como conforto, mas como um grande terror e pavor. Nesse tempo, a glória da santidade de Deus quebrou-me em pedaços, e o amor e a compaixão de Cristo deixaram-me abatido. Eu só podia considerá-lo como o Cristo perdido e rejeitado, e esta lembrança era como quebrar o contínuo dos meus ossos. As Escrituras também eram maravilhosas para mim. Vi que sua verdade era a chave do reino dos céus. Aqueles que as Escrituras favorecem herdam a felicidade, mas aqueles aos quais elas se opõem e condenam perecem para sempre. Estas palavras, a Escritura não pode falhar, rasgavam as partes mais profundas do meu coração, e também estas: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados; se lhes retiverdes, são retidos. João capítulo 20, versículo 23. Agora eu vi os apóstolos como os anciãos da cidade do refúgio. Josué capítulo 20, verso 4. Aqueles que eles recebiam eram recebidos para a vida, mas aqueles que eles impediam de entrar eram mortos pelo vingador do sangue. Um versículo da Escritura afligia e aterrorizava minha mente. Me refiro aos versos que se opunham a mim. E, às vezes, eu pensava que todos eles se opunham, mais do que um exército de 40.000 homens que viesse contra mim. Ai daquele contra quem as Escrituras se voltam. Essa tentação me fez entender a natureza das promessas, de um modo como nunca entendera antes. Agora, eu tremo sob a poderosa mão de Deus, continuamente lacerado pelo trovejar de sua justiça. Isso me fez, com o coração cauteloso e olhos vigilantes, virar cada página da Escritura com grande temor e considerar, com muita diligência e tremor, cada versículo, bem como a sua importância e amplitudes naturais. Através desta tentação, também fui preservado de minha antiga e insensata prática de pôr de lado a palavra da promessa, quando esta vinha à minha mente. Ainda que não pudesse obter da promessa aquele conforto e graça que obtivera outras vezes, eu me agarrava, como um homem prestes a cair, a tudo que visse na promessa. Antes, pensava que não me apropriaria da promessa, se não sentisse o seu conforto, mas agora não era tempo de agir assim. O vingador de sangue me perseguia com muita determinação. Assim, estava feliz por agarrar-me àquela palavra que, até agora, temia não ter base ou direito de possuir. Temia abraçar calorosamente aquela promessa que eu ainda receava tivesse fechado seu coração contra mim. Também trabalharia a fim de receber a palavra como Deus a tinha declarado, sem restringir a força natural de nenhuma de suas sílabas. Oh, o que vi no bendito capítulo 6 do Evangelho de João! O que vem a mim,
de modo nenhum o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Agora eu começava a pensar comigo mesmo que isso era grandioso demais para eu entender. Pensei que ele não falou de forma precipitada ou no calor do momento, mas com sabedoria e justiça infinitas, também com fidelidade e verdades genuínas. Naqueles dias, ao sentir as maiores agonias, muitas vezes eu corria agitado em direção à promessa. Assim como os cavalos fazem quando buscam um chão firme, mas ainda estão grudados na lama. Concluí, todavia, como alguém quase privado de suas habilidades mentais, devido ao medo, que eu descansaria e ficaria firme na promessa, deixando sua realização para o Deus do céu que fez a promessa. Oh, meu coração lutou muito contra Satanás por causa daquele abençoado capítulo 6 do Evangelho de João. Como em outros tempos, eu agora não buscava principalmente conforto, apesar de que ele seria bem-vindo, e sim uma palavra sobre a qual debruçar uma alma fatigada, a fim de que não perecesse para sempre. Era isso que eu buscava. De fato, quando eu olhava para a promessa, muitas vezes parecia que o Senhor rejeitaria minha alma para sempre. Com frequência, era como se eu me tivesse exposto ao perigo e como se o Senhor tivesse me ferido com uma espada flamejante, para me afastar dele. Então eu pensava em Esther, que fez uma petição ao rei, contrária ao que a lei permitia. Esther capítulo 4, versículo 16. Também pensava no servo de Ben-Hadad, que foram ao encontro de seus inimigos com cordas ao redor da cabeça, pedindo misericórdia. 1 Reis, capítulo 20, versículos 31 ao 34. A mulher cananeia, que não desanimou, mesmo quando Cristo a chamou de cachorrinho. Mateus, capítulo 15, versículos 22 ao 28. E o homem que à meia-noite pediu pão emprestado, também foram um grande encorajamento para mim. Lucas, capítulo 11, versículos 5 ao 8. Nunca vi tanta abundância e plenitude de graça, amor e misericórdia como vi depois dessa tentação. Graça abundante estendida sobre grandes pecados, onde a culpa é mais terrível e veemente. Ali a misericórdia de Deus em Cristo, quando outorgada à alma, se mostra mais sublime e poderosa. Depois que Jó passou pelo seu cativeiro, obteve 2 vezes mais o que possuía antes. Jó capítulo 42, verso 10. Bendito seja Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu poderia fazer observações a respeito de muitas outras coisas, mas serei breve e, portanto, as omitirei e pedirei a Deus que o mal que eu sofri faça outras pessoas terem medo de ofendê-lo, a fim de que não levem o jugo que eu também levei. No instante, ou quase no instante de meu livramento dessa tentação, tive 2 ou 3 experiências extraordinárias da graça de Deus, sobre as quais eu quase não pude manter-me firme. Quando pensava que elas poderiam me alcançar, elas se mostraram tão surpreendentemente grandes que chego a pensar que, se o conhecimento delas tivesse prolongado sua permanência em mim, seria impossível manter meus afazeres diários. Agora prosseguirei contando-lhe alguns dos outros procedimentos do Senhor para comigo em várias ocasiões e algumas das tentações com as quais me deparei. Começarei contando o que enfrentei nas primeiras vezes em que me reuni com o povo de Deus em Bedford. Quando propus à igreja que meu desejo era caminhar em obediência aos mandamentos e às ordenanças de Cristo, juntamente com eles fui admitido à comunhão e enquanto refletia sobre a abençoada ordenança de Cristo, de sua última ceia com seus discípulos, antes de sua morte, o versículo "Fazei isto em memória de mim", Lucas, capítulo 22, versículo 19, tornou-se uma mensagem preciosa para mim. O Senhor usou esta mensagem para trazer à minha consciência a revelação de sua morte por meus pecados, e senti como se ele me mergulhasse na virtude dessa mensagem. Entretanto, tornei-me participante daquela ordenança não muito antes que viesse sobre mim uma furiosa e triste tentação. Toda vez que eu participava da ordenança,
Era tentado a blasfemá-la e desejar que alguma coisa fatal sobreviesse aos que ali estavam. Para que eu não fosse, em tempo algum, culpado de consentir com esses temerosos e perversos pensamentos, fui obrigado a me inclinar o tempo todo em oração a Deus, para me guardar de tais blasfêmias. Também chamava a Deus a fim de que abençoasse o pão e o cálice que cada um dos irmãos tomava. Desde aquela época, penso que a razão dessa tentação foi que não me aproximei da ordenança com a mesma reverência que tive no início. E assim continuei durante 9 meses, e nunca tinha sossego nem descanso. Mas, por fim, o Senhor veio à minha alma, usando o mesmo versículo com que me visitara antes. Desde então, geralmente sinto-me bem, confortável em participar dessa bendita ordenança, e nela tenho discernido, eu creio, o corpo do Senhor, partido por meus pecados, e seu precioso sangue, derramado por minhas transgressões. Certa vez, sofri algo parecido com tuberculose. Na primavera, a doença me atingiu, súbita e violentamente, deixando-me com tamanha fraqueza física que pensei que morreria. Por isso, examinei novamente com seriedade meu estado e minha condição para o futuro, e a certeza de minha esperança de viver naquele abençoado mundo vindouro, conforme tinha hábito de fazer sempre. Bendigo o nome do Senhor por causa desse hábito, e especialmente no tempo da aflição, a fim de me esforçar por manter diante dos olhos meu interesse pela vida futura. Contudo, eu mal começara a recordar minha experiência anterior da bondade de Deus, quando um inumerável grupo de pecados e transgressões inundou minha mente. Dentre eles, os pecados alistados a seguir eram, nesse tempo, a maior causa da minha aflição: apatia, estupidez e frieza nos deveres espirituais, meus delírios, minha fadiga de todas as boas coisas, minha falta de amor por Deus, seus caminhos e seu povo, e tinha ao final de tudo isso o seguinte pensamento: são esses os frutos do cristianismo? São estes os sinais de um homem a quem Deus abençoou? Com esses pensamentos, minha doença se tornou 2 vezes mais intensa, uma vez que agora também estava doente por dentro. Minha alma estava embaraçada pela culpa. Minhas experiências anteriores da bondade de Deus foram arrancadas de minha mente e escondidas, como se elas nunca tivessem existido ou nunca tivessem sido vistas. Minha alma estava embaraçada entre 2 considerações. Eu não viveria, não ousaria morrer. Meu espírito se abatia e sucumbia. Dei tudo por perdido. Mas, enquanto caminhava de um lado para o outro em minha casa, como um homem num estado mais deplorável, esta palavra apropriou-se de meu coração. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 24. Ah, que efeito essas palavras causaram em mim! Eu era como alguém despertado de um sono incômodo, de um pesadelo, e ouvi esta sentença celestial como se tivesse falado assim: pecador, você pensa que por causa de seus pecados e enfermidades eu não posso salvar sua alma? Mas eis que meu filho está à minha destra, e eu olho para ele, não para você, e lhe darei com você conforme o gozo que tenho nele. Nisso fui grandemente iluminado em minha mente e entendi que Deus pode justificar um pecador a qualquer momento. Somente por meio do seu olhar para Cristo e dos atribuir-nos os benefícios de Cristo, a obra foi realizada imediatamente. Eu estava refletindo assim, quando esse versículo também veio com poder ao meu espírito, que nos salvou não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Eu fora recebido nas alturas, me vi nos braços da graça e da misericórdia, e, embora antes eu tivesse medo de pensar no momento de minha morte, agora clamava: deixe-me morrer. Agora a morte era amável e bela aos meus olhos, pois via que nunca viveríamos realmente enquanto não fôssemos para o outro mundo. Ah, pensei, esta vida é uma sombra quando comparada à vida no céu. Nesse tempo, também notei maior significado nas palavras herdeiros de Deus. Romanos 8,17. Um significado que jamais serei capaz de expressar enquanto viver neste mundo.
herdeiros de Deus. Deus mesmo é a herança dos santos. Isso eu vi e me maravilhei, mas não posso expressar o que vi. Em outra ocasião, quando estava muito doente e fraco, o tentador me atacou violentamente. Acredito que ele é bastante favorável a atacar uma alma quando esta começa a se aproximar da sepultura. Ele lutava para esconder da minha experiência anterior da bondade de Deus e colocava em minha frente o terror da morte e do juízo de Deus com tanta intensidade que nesse tempo, devido ao temor de não entrar no céu, eu morreria. Foi como se eu tivesse morrido antes que a morte chegasse e como se já me sentisse descendo a cova. Pensei ter dito: não há outro meio, irei para o inferno. Mas eis que, estando eu em meio a esses temores, as palavras dos anjos levando Lázaro ao seio de Abraão atingiram minha mente como um dardo, como se dissesse: assim acontecerá com você quando deixar este mundo. Isso revigorou meu espírito e me ajudou a esperar em Deus. Depois que refleti nisso por um período e recebi algum conforto, esta palavra me veio à mente com grande vigor. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Nesse instante, fiquei melhor tanto do corpo como da mente. Minha doença desapareceu imediatamente. Caminhei de novo sem impedimentos para a obra de Deus. Em outra ocasião, logo depois de sentir-me muito bem e abençoado, uma grande nuvem escura desceu de súbito sobre mim e escondeu de tal forma as coisas relacionadas a Deus e a Cristo, que era como se eu nunca as tivesse visto ou conhecido. Estava também tão dominado por um espírito insensível e indolente que não conseguia sentir minha alma mover-se em busca da graça e da vida de Cristo. Era como se minhas juntas tivessem sido quebradas ou como se minhas mãos e pés tivessem sido amarrados. Nesse tempo, também tive uma fraqueza física, que tornou a outra aflição ainda mais pesada e desconfortável para suportar. Depois de passar 2 ou 3 dias nessa situação, estava sentado próximo à lareira, e de repente ouvi soar em meu coração essas palavras: tenho de ir a Jesus. Nesse instante, a antiga escuridão e ateísmo fugiram, e as bênçãos do céu se puseram à minha vista. Enquanto estava tomado por essa surpresa, disse a minha esposa: há algum versículo em alguma parte que afirme tenho de ir a Jesus? Ela disse que não sabia. Então continuei pensando e procurei lembrar tal versículo. Não se passaram mais de 2 ou 3 minutos quando este veio em disparada à minha mente: há incontáveis hostes de anjos. Além disso, o capítulo 12 da Epístola aos Hebreus sobre o Monte Sião foi colocado diante dos meus olhos. Então, com alegria, disse à minha esposa: agora eu sei. Aquela noite foi boa para mim. Me senti melhor. Eu ansiava pela companhia de alguns do povo de Deus, para que pudesse partilhar com eles o que Deus me havia mostrado. Cristo era precioso para minha alma naquela noite. Quase não consegui deitar-me. Tanta era a alegria e a paz e o triunfo por meio de Cristo. Essa gloriosa, portentosa, não continuou comigo até o amanhecer, mas o capítulo 12 da Epístola aos Hebreus foi uma passagem abençoada para mim durante muitos dias subsequentes. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala com coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O Senhor me levou, através dessa passagem, várias vezes, primeiro a essa palavra, depois àquela, e me mostrou a maravilhosa glória de cada um desses versículos. Desde então, essas palavras têm, com frequência, reconfortado meu espírito. Bendito seja Deus por ter misericórdia de mim.